Olá, mais um programa Saúde Total, para você que quer viver mais com saúde. Hoje nós temos a alegria de ter conosco aqui o Dr. Geraldo Cardoso. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Daniel. É um prazer estar aqui com a sua presença. Olha, o Dr. Geraldo Cardoso, ele é doutor em nutrição, é isso? Exato. E também tem uma especialidade em fitoterapia. Fitoterapia clínica. Fitoterapia clínica, que é uma grande experiência que eu já particularmente já conheço o seu trabalho, do trabalho na prática de atender tantas pessoas com problemas diversos de saúde nessa parte de tratamentos naturais, principalmente com as plantas e também com a educação natural, da alimentação natural. Isso é muito bom e eu particularmente, como já te conheço, fico muito contente em receber você aqui no nosso estúdio. Sou agradecido por isso. Muito bom. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão das doenças crônicos degenerativas. É assim que as doenças crônico-degenerativas são doenças que concursam ao longo dos anos e há necessidade medicamentosa para o controle e estabilização desses pacientes. São doenças que são globais, né? Elas avançam a cada dia e particularmente os dados recentes do Ministério da Saúde, através da Vigitel, que é a vigilância epidemiológica nas cidades via telefone, enquete, para que nós nos situemos essas doenças crônicas caracterizando as principais: diabetes, hipertensão, obesidade, o excesso de peso, eles têm extrapolado todo e qualquer índice. É mesmo? Para que nos situemos, a obesidade em 10 anos aumentou quase 62%. A incidência do diabetes mellitus, né? A obesidade, ela atinge quase 19% de todos os brasileiros. E há cidades que a incidência, capitais, que é muito maior do que a outra. É desproporcional. Que coisa, né? E nós vamos falar um pouco dessas doenças. Eu vi que o doutor trouxe alguns dados aqui para mostrar para a gente nesse vídeo. E logo em seguida nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente seguir um caminho para prevenir isso daí, né? Exato, exato. A questão da alimentação, a questão das plantas medicinais, como que isso tem um aspecto positivo na nossa saúde. Porque ultimamente nós percebemos que a população fica muito focado em resultados, as pessoas buscam resultados rápidos através de algumas drogas. E nós defendemos aqui no programa Saúde Total, quanto mais natural possível, melhor. E eu sei que o doutor tem uma grande experiência nessa questão. Por isso que nós trouxemos aqui o doutor Geraldo Cardoso para falar um pouquinho sobre essa questão. Mas antes, o doutor quer mostrar aqui para a gente alguns dados. Preste atenção no que o doutor vai falar. Primeiramente, o excesso de peso, ele cresceu quase 27%, 26,3% em 10 anos. Para que nos situemos, em 2006, ele passava de 42%. Em 2016, ele chega quase a 54%. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Tá? É interessante que ele é prevalecente no sexo masculino. Tá? Ele se situa hoje no sexo masculino em 57,7% e no sexo feminino 50,5%. Então é mais prevalecente entre os homens, né? A capital do país que tem a maior prevalência por excesso de peso é Rio Branco, no Acre. Que estranho, né? São dados, né? Exato. Então a Rio Branco, no Acre, ele tem a incidência de 40,7%, a incidência do excesso de peso. E a menor em Palmas, Tocantins... o Rio Branco... 60,6%. 60,6%. Me perdoe, 60,6%. E Palmas, Tocantins, 47,7%. Ou seja, onde eu menos imaginava. Eu achei que ia estourar nas capitais aí, São Paulo e, sei lá, Curitiba. Também podemos falar acerca da faixa etária, né? Como podemos perceber aqui, ele aumenta com a idade e, por incrível que pareça, esse excesso de peso situa-se entre os de menor escolaridade.
Então, quanto menos anos de estudo, maior a incidência, tá? Quanto maior a idade, maior a incidência. Podemos determinar que o conhecimento também ele impacta na saúde, né? É verdade. Quanto mais saber, mais saúde, né? Pelo menos teoricamente. Teoricamente falando, e também assim, as condições sociais, porque relaciona-se mais anos de estudo, mais oportunidade de trabalho, extrato social mais elevado, então ele pode ter acesso a alimentos saudáveis e menos calóricos, ok. né? Me permita fazer uma pergunta? Sim. Falando de estudo, de acesso à informação, no caso nos Estados Unidos, que é um país assim que explodiu a obesidade, é um país considerado muito mais acesso à informação do que o Brasil, que são um país que está em desenvolvimento. O Brasil e os Estados Unidos é um país desenvolvido. Por que lá está diferente? Isso daí não bate muito, né, parece um paradoxo, né? Mas se nós observarmos, a França também é um país muito desenvolvido. Sim. Né? Um país de primeiro mundo. E existe o chamado paradoxo francês. As mulheres, elas são esguias, são esbeltas, e isso se prende ao fato do hábito de alimentar-se no lar. Né? Então, os franceses, eles têm o hábito de alimentar-se em casa, ao passo que o americano tem o hábito de alimentar-se fora do lar. E quando nós comemos fora do nosso lar, nós usamos uma comida mais industrializada, mais rica em gordura, mais rica em sal, né? O acompanhamento com bebidas não saudáveis. Eu estive nos Estados Unidos no mês de julho desse ano. Desse ano, 2017. 2017, né? E percebi que é muito fácil você ter uma alimentação excelente lá. E a baixo custo, né? As pessoas fazem a opção do não saudável. Por a questão de opção, né? Opção. Mas acesso tem lá. Tem. Então, nós deduzimos que o simples fato de uma pessoa ter menor escolaridade, mas se ele tiver o mínimo do conhecimento da alimentação saudável, ele irá aderir. Muito bem. Então, o saber, o conhecer, ele é um poder também na prevalência ou evitar essa estatística, não é, tão trágica que nós vemos no nosso país. Né? Só para que nos situemos, de 0 a 8 anos, a incidência em excesso de peso é 59,2%. Ao passo que 12 ou mais anos de estudo, ele cai para 48,8%. Ou seja, são milhares, são milhões de pessoas, essa diferença de 11%. Tá? Certo. Então, eu sempre digo que a obesidade, né, primeiro começa-se, obviamente, com excesso de peso, posteriormente a obesidade, passando de 11,8% em 2006 para 19% praticamente em 2016. E a prevalência agora já não é mais no sexo masculino, mas sim no feminino. Repetindo, o excesso de peso é prevalecente nos homens, o excesso de peso. Certo. Mas a obesidade é prevalecente no sexo feminino. Então, inverte-se a incidência. Né? A obesidade já é um estado doentio e o excesso de peso é o caminho para, é isso? Só para entender? Sim, eu creio que nós temos parâmetros. Quando se fala em IMC, o índice de massa corpórea, a normalidade, a eutrofia, ele vai até 24,9 quilogramas por metro quadrado. Isso não é peso de balança, é um cálculo, peso dividido pela altura ao quadrado. Certo. Né? Então, até 24,9 quilogramas por metro quadrado, disse eutrofia, normalidade. O excesso de peso é a partir disso, dos 24,9 até 29,9. Certo. Mas veja, imaginemos uma pessoa que está fazendo academia. Então ele tem um índice de massa magra maior. Então, se ele faz o cálculo e, por exemplo, dê 27 quilogramas por metro quadrado, obviamente, ele não caracteriza que ele está obeso, porque ele tem uma massa magra muito boa. Sim. Mas se o indivíduo ele é sedentário, não pratica exercício físico, e ele sai desse índice,
obviamente ele tem sobrepeso. Muito bem. Então, como você bem disse, é o caminho para chegar Certo. à obesidade, que é o índice de 30 quilogramas Ok. por metro quadrado. Nós temos um fisiologista de renome mundial, a medicina, o nutricionista também estuda, Guyton. E a equação é muito simples. O tratamento da obesidade e sobrepeso depende simplesmente da redução da entrada da energia, leia-se alimento, que deve tornar-se menor do que o consumo. Mas é tão simples É assim, simples, né? é simples. Isso aí é uma coisa que a gente sempre fala e a fórmula do emagrecimento, olha, o senhor, a senhora, você que quer emagrecer, aqui está a fórmula do emagrecimento. Mas é simples. Se você está ingerindo mais calorias Do que está consumindo, obviamente vai engordar. vai estocar. Vai estocar, Vai exatamente. estocar. Agora, se você está consumindo mais do que você está ingerindo, obviamente vai emagrecer. E isso na prática significa o excesso de alimentos gordurosos, Sim. né, que a alimentação industrializada, ela é pródiga nisso, né? É Os verdade. lanches rápidos, É verdade. as frituras, né? E esse excesso de calorias e baixa taxa de queima de calorias, Pois é. a pessoa, sem dúvida, ele vai estocar isso daí, e principalmente a nível visceral. A gordura abdominal é a pior que existe, A né? gente já chama de barriga, né? É a pança. A pança. E isso inclui também aí as calorias, os refrigerantes, os doces. Só para que nos situemos, para que você ganhe 1 quilo, você precisa apenas de 26 dias, tomando 2 latinhas padrão de refrigerante, seja ele qual for. Então, 2 latinhas de refrigerantes, em 26 dias, ele adiciona ao corpo 1 quilograma de gorduras, né? E isso significa, em 1 ano, 14 quilos. Poxa vida, eu ganhei 14 quilos no ano. Como foi isso? É simples. É simples. É simples assim. E essas coisas, para que nos situemos, 1 quilograma de gordura, ele equivale a 7.700 calorias. Então, há dados confiáveis de que o comer, o beliscar entre as refeições, a pessoa ingere 500 quilocalorias dia. Poxa vida. Então, Se multiplicar por 4, 2.000 calorias, é a alimentação do trabalhador praticamente. esse negócio de ficar beliscando, existem vários tipos de trabalho, mas existe um trabalho hoje que é muito comum no mundo de negócios. Por exemplo, representante de vendas que visita vários clientes no dia, é terrível, porque toda vez que ele chega, o cliente fala, vamos ali tomar um cafezinho. Aí toma um cafezinho, que adoça com açúcar, que come um biscoitinho, e a pessoa tem que falar, não, muito obrigado, eu vou aceitar um copo de água, e assim vai, né? Você é um excelente entrevistador, Daniel, porque você puxa o assunto Pois é. e você falando sobre o cafezinho, nem sempre coloca-se o açúcar, coloca-se o adoçante. O adoçante, mas tem um adoçante que chama magro, tem uma marca aí que eu não vou falar, não sei o que, magro. Esse aí pode, né? A questão é que os adoçantes, Brincadeira. eles não estão isentos de valor calórico. Certo. Eu creio piamente nesses bons anos que nós trabalhamos, de que a obesidade, o sobrepeso, é algo que impacta o nosso futuro. Ele impacta o desenvolvimento de um país. Ele muda a forma de se relacionar, de se viver, não é? Por exemplo, mais a obesidade, mas para alguns o sobrepeso, ele traz desordens ortopédicas, estruturais, os discos de cartilagem, Dificuldades para dormir. para dormir, deficiência respiratória, diabetes mellitus, tipo 2. Veja você que o índice populacional hoje com diabetes é altíssimo, está aumentando. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti, que o doutor fez, falando sobre a diabetes nas crianças. Crianças que não tinha, antigamente, você não via um adolescente. Antigamente, que eu falo há 30 anos atrás, ou seja, há pouco tempo atrás, não existia esses casos com crianças. E o pior,
hoje nós temos crianças com diabetes tipo 2. Está invertendo. A característica para as crianças, não é? É diabetes tipo 1, insulino dependente. Então, diabetes tipo 1, ele depende da insulina. Sim. Para que o metabolismo dos açúcares, carboidratos, tarará, que aconteça. Porque o pâncreas, ele entra em falência. Né? Já o diabetes tipo 2, há uma resistência à insulina, que começa justamente no processo de sobrepeso e obesidade. E aí, nesse caso, como que controla? Medicamentoso. Né? Medicamentoso. E outra coisa que, infelizmente, ocorre com o ganho de peso é o aumento da pressão arterial. Né? A hipertensão arterial. Então, veja que são comorbidades, elas concursam juntas, essas doenças, com a doença maior. Então você, não, eu estou obeso, é só um pouquinho. Não, tenha certeza que isso vai te trazer dislipidemia, alterações de nível de colesterol e assim por diante. É aquilo que eu sempre falo aqui, é o efeito dominó. Uma coisa que traz a outra, que traz a outra. Que traz a outra. E isso vai... É interessante que nesses índices, algo de bom existe, não é? Então, nós temos aí o aumento do consumo de frutas e hortaliças no Brasil. Em 2008, a incidência do consumo regular de frutas e hortaliças era de 33%. Olha o disparate. E em 2016, 35,2%. Ou seja... O brasileiro está melhorando. Sim, 2,2%, enquanto diabetes, a obesidade aumentou 60 e tantos por cento. Não consegue aumentou o consumo? Né? Aumentou. Mas aumentemos o consumo de hortaliças e frutas, tá? E você verá a mudança muito maior na incidência, para melhor. Então, ao passo que as doenças crônico-degenerativas, elas têm 2 dezenas, 3 dezenas, 6 dezenas no índice, o consumo do saudável, 2,2%. Poxa vida, então é muito grave. E pela sua experiência, doutor, nesse índice aqui que nós pegamos agora, nós colocamos um índice de disparada lá em cima de algumas doenças, e o problema está aqui, então, na sua opinião, a questão dos hábitos alimentares? Hábitos alimentares. Hábitos alimentares e principalmente a falta de exercício físico. A pirâmide alimentar de Harvard, a meu ver, a melhor do mundo, ele situa o exercício físico na base da pirâmide. Certo. Porque ainda que você tenha uma alimentação saudável, ou seja, hortaliças, frutas, cereais integrais, castanhas, nozes, etc. Mas não faz exercício físico, você também é um acumulador de gordura. Ao passo que se nós adotamos no nosso dia a dia o exercício físico, isso muda. Entendo. A resistência insulínica diminui. Então, gente, olha, vamos partir para a dica que o doutor está falando aqui, ó, mais verduras, legumes, frutas, ou seja, comer mais em casa, que hoje em dia, infelizmente, esse hábito está se tornando... E sabe o que eu observo? Antigamente, comer fora de casa era quem tinha um poder aquisitivo melhor. Antigamente, pelo menos era assim quando eu era criança. Eu praticamente, durante a minha infância, nunca fui em um restaurante. Então eu venho de uma família, nós viemos de uma família muito simples, com poder aquisitivo muito limitado, e eu não sabia nem o que era restaurante. Hoje em dia, a pessoa que tem um poder aquisitivo limitado, mesmo assim ele come fora. Você para, por exemplo, eu ando de trem em São Paulo, e você para na frente de uma estação às 7 horas da manhã, você vê várias barraquinhas que a pessoa já traz ali, o vendedor já traz ali a coxinha numa caixa de isopor, uma garrafa de café com leite, e você paga ali R$1, R$2, R$3, com valor baixo você consegue comprar um salgado frito e um café com leite. E come na rua, vai andando e comendo. Ou seja, hoje todas as classes sociais têm acesso a você comer fora.
E aí está o problema das doenças, gente. A pessoa deixou de ter aquele hábito de fazer um cuscuz com coco ralado de manhã, né? Ou comer uma fruta. Deixa de comer em casa, tá aqui, ó. O doutor está explicando aí o índice das doenças disparando. Agora, é muito importante salientar que esse processo que você delineou, essa mudança dietética, há estudos... Mudança de hábito? De hábitos, denominamos transição nutricional. A transição nutricional é uma dada população deixar dos hábitos milenares que os seus antepassados utilizaram, tal e tal alimento, essa forma de preparo, e usar aquilo que denominamos alimentação ocidental. Então, a alimentação ocidental é uma dieta extremamente calórica, refinada, industrializada e que foge dos hábitos de um dado povo, de uma dada região, exemplo, o Brasil. São dados extremamente confiáveis, é recente. O que nós estamos falando aqui é recente, esses dados. É muito recente. Então, caiu o consumo do feijão no país. Olha aí. Olha só, o feijão, a comida do brasileiro. Daniel, a comida do brasileiro, a nossa comida é arroz, feijão. Não é? E então, caiu. Por que será que caiu? Veja que ele caiu de 67,2%, 67,5% e em 2012 para 61% em 2016. Os homens e caiu de 74 para 67 e as mulheres de 61 para 55. Trocou-se a alimentação. Ao mesmo tempo que caiu o consumo do feijão, cresceu o índice do macarrão, principalmente aquele macarrão que você compra no mercado, não precisa cozinhar, se for verão e você esquecer e colocar debaixo do braço, chega cozido em casa. É o pronto, né? Instantâneo. Instantâneo. Tá? Então, é uma caloria vazia. É uma caloria vazia. O que são calorias vazias? Ele não te aporta vitaminas, sais minerais, né? Fibras dietéticas. E é claro, isso vai impactar justamente na alimentação do brasileiro, tá? Na alimentação mundial. E esses dados associados, imagine você, com a falta de atividade física, ficou obeso, gordura visceral, o pochetezinho, aquele que vai aumentando no abdômen, automaticamente ele vai criando resistência à insulina, que é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas, que faz com que as calorias que nós ingerimos, ele entre na célula e vai gerar energia. Vai gerar energia em uma organela, um elemento celular chamado mitocôndria, que vai produzir essa energia. Então, a glicose ou o glicogênio hepático, que é o combustível do nosso corpo, ele entrará na célula e entrará em reação naquilo que nós denominamos ciclos de Krebs. E energia. Se você não consome, estoca. Doutor Geraldo, diante de todo esse quadro que o doutor apresentou, eu gostaria de pedir para o doutor fazer um apelo para quem está assistindo esse vídeo com relação à alimentação saudável. Que pode, nós sabemos que pode prevenir. Olha, para você que não sabe, o doutor Geraldo trabalha na Clínica Oasis Paranaense, lá em Curitiba, né? Curitiba. Então, tem uma experiência muito grande com tratar as pessoas, principalmente com esses casos, né, doutor? Sem dúvida. Faz um apelo para a gente aqui, para ver se a gente consegue mudar esse quadro triste que foi apresentado para a gente aqui. Eu creio que nós, nutricionistas, os profissionais de saúde, todos nós estamos empenhados em levar a população a hábitos saudáveis, né? É verdade. As ciências nutricionais, elas englobam, a primeira parte, a educação. Sem a educação alimentar, é impossível ter uma nação saudável. Quando nós falamos, puxa vida, os hospitais não comportam, os postos de saúde, mas não tem como, porque é exponencial o aumento das doenças crônico-degenerativas.
E para que nós as evitemos, para que nós as debelemos, as tratemos devidamente, é necessário hábitos saudáveis. Por exemplo, um de jejum. Via de regra, come-se um pãozinho ou não se come nada, na ilusão de que não comer vai emagrecer, né? Nós recomendamos que a alimentação matinal seja uma alimentação substancial, né? Não em calorias vazias, mas frutas, né? Cereais integrais. Esses cereais integrais, o que prevalece, eu posso citar a aveia. A aveia tem fibras solúveis, insolúveis, e hoje nós temos fatores incidentes para a obesidade, que é a alteração da flora bacteriana. E a aveia é um dos grandes alimentos que fornecem fibras solúveis a essa flora bacteriana ou os probióticos, né? Essas frutas, elas podem ser utilizadas 3 a 4 porções dia. Você pode fazer um almoço rico em saladas. Inicie o seu almoço com saladas cruas. Evite óleos sobre essas saladas. Se você colocar, que seja azeite de oliva, um azeite extra virgem com 0,1, 0,2% de acidez. Diminua o sal. Coma menos cozido. Ainda que seja integrais, você usa, sem sombra de dúvida, aqueles que não estão em dietas, até 4 colheres de sopa, 5 colheres de sopa. Mas é necessário, segundo dados da nutrição, no mínimo 30 gramas de fibras dia. E isso nós temos através das frutas, dos legumes, das hortaliças em geral e dos cereais integrais. Não esqueça das castanhas, das nozes. O nosso país produz abundância de castanhas, né? E o jantar sempre deverá ser um jantar mais leve, mais cedo, para não impactar você deitar e o processo digestório está seguindo. Noites mal dormidas, insones. Então, 4 horas antes de deitar, fazer uma refeição leve, né? Comer como um rei, como um trabalhador e, finalmente, como alguém que padece de meios para comprar o alimento. Não esqueça dos exercícios físicos. Devemos ter exercícios físicos. Geraldo, e nos intervalos? Nos intervalos, sempre tenha contigo uma castanha, uma noz, uma fruta passa, não açucarada, ou seja, aquela que leva um banho no açúcar. Uma fruta, e isso vai te deixar saudável, sem sombra de dúvida. Muito bem. Quero agradecer a sua participação e nós teremos um outro vídeo. Nós vamos continuar esse assunto, mas agora nós vamos encerrar e deixando aqui um apelo para você que gostou, que quer comentar, que quer participar, que quer interagir conosco. Nós temos um canal no YouTube, que é TV Conectados com Deus. Para você seguir nosso canal, você pode dar lá seu joinha, seu like. E também temos no Facebook, que é TV Conectados com Deus, para você entrar em contato conosco. E nós desejamos cada vez mais saúde para você.